Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, como acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, ali em casa, Jesus explica aos discípulos o significado da parábola do joio. Ele contou essa parábola, os seus discípulos tiveram dificuldade de compreender, e aí eles pediram para Jesus: explica-nos a parábola do joio. É uma das poucas parábolas explicadas por Jesus. E como nós ouvimos, seria importante chamar a nossa atenção para o fato de que Jesus afirma, ao explicar a parábola do joio, que a boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Pela graça do sacramento do batismo, irmãos e irmãs, todos nós podemos afirmar: pertencemos ao reino de Deus. Sim ou não? Todos nós podemos afirmar, de forma pessoal: eu pertenço ao reino de Deus. Diga batendo no seu peito. Diga com mais convicção: eu pertenço ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus pela graça do batismo. No entanto, Jesus também afirma que o joio são aqueles que pertencem ao maligno. Jesus está deixando claro que, infelizmente, há pessoas que vivem as suas vidas comprometidas com o mal do pecado, comprometidas com a mentira, com a injustiça, comprometidas em fazer o mal aos outros. Pessoas que vivem trapaceando, pessoas que vivem comprometidas com a agressão, a violência, a imoralidade, a traição. Portanto, pessoas que deixam brotar do próprio coração o mistério do mal, o mistério do pecado.
esse momento é um momento oportuno para fazermos nosso exame de consciência, se verdadeiramente estamos sendo, pela graça de Deus, boa semente, a partir da nossa vida familiar, no nosso ambiente de trabalho, na vida em comunidade, na comunidade cristã, estamos sendo de fato boa semente, estamos produzindo frutos segundo Deus, frutos segundo os mandamentos de Deus, frutos de virtudes cristãs, bondade, generosidade, solidariedade com os irmãos e irmãs que passam dificuldades. Sementes, estamos aí espalhando sementes de perdão, de reconciliação entre as pessoas, sementes de justiça e paz? Ou, infelizmente, estamos sendo joio do maligno na vida da família, na vida da sociedade, em nossas comunidades, no ambiente do nosso trabalho? É um exame de consciência que a palavra de Deus nos convida a realizar no dia de hoje. E é interessante que o próprio Jesus deixa claro no Evangelho que aqueles que infelizmente são joio, porque pertencem ao maligno, são aqueles que praticam o mal e são aqueles que também fazem outros pecar. Não apenas pecam, mas fazem outros pecar. Seduzem os outros, arrastam outras pessoas para o pecado. Ensinam outras pessoas a comprometer suas vidas com o pecado. Tais pessoas se encaminham para a perdição eterna, como Jesus também deixa claro no Evangelho. Porém, irmãos e irmãs, ainda há tempo de se converter, ainda há tempo de mudar de vida. Nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia da palavra, esse trecho da profecia de Jeremias. Jeremias, ele conclama o povo de Deus a suplicar a misericórdia do Senhor. Um povo que infelizmente comprometeu sua vida com o pecado. Um povo que infelizmente se tornou joio. Jeremias conclama esse povo a suplicar a misericórdia de Deus, tendo presente o santo nome do Senhor. Eles, os membros do povo de Deus, recuperam a esperança de dias melhores, de dias abençoados, tendo em vista esse caminho de conversão. Ao suplicar a misericórdia de Deus, o povo abre o seu coração para a graça da conversão. É o que nós fazemos nessa celebração, por nós, por nossas famílias, por nossas comunidades, que supliquemos a misericórdia do Pai das misericórdias, que supliquemos a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Supliquemos ao Espírito Santo de Deus que de fato possamos comprometer a nossa vida com a vocação batismal, a vocação à santidade, de modo que no dia a dia sejamos boa semente e não joio, comprometido com o reino do mal, comprometido com o reino do maligno, comprometido com o reino do pecado.
mas como boa semente, que possamos espalhar pelo mundo afora as sementes do reino de Deus. Como as nossas famílias precisam, como as nossas comunidades precisam, e nós mesmos precisamos cultivar as sementes do reino de Deus, de modo que possamos também viver na bênção do Senhor, de modo que possamos atrair a bênção de Deus para os nossos lares, para as nossas comunidades e também para o nosso mundo tão necessitado de Deus. Irmãos e irmãs, buscando a graça da comunhão com Jesus na Eucaristia, abramos o nosso coração à misericórdia do Senhor. Ainda é tempo de se converter. Ainda é tempo de renunciar ao joio, de renunciar a todo e qualquer compromisso com o reino do mal, com o reino do pecado, para que possamos, pela graça de Deus, produzir frutos de salvação, os frutos do reino de Deus que nós precisamos, que nossas famílias precisam, que nossas comunidades precisam, que o nosso mundo precisa. É a graça que nós os pedimos, Senhor, nesta celebração. Eu peço para mim, eu peço para esses irmãos e irmãs que participam desta celebração eucarística. Dai-nos, Senhor, a graça da conversão. Peça para você, meu irmão, peça para você, minha irmã, esta graça de um coração convertido ao amor de Deus, de um coração convertido ao amor para com os nossos irmãos e irmãs, o amor ao próximo. Dai-nos essa graça, Senhor. Aqui estamos reunidos nesta celebração eucarística e vos entregamos, Senhor, a nossa súplica de perdão, a nossa súplica de misericórdia porque pecamos, Senhor. Mas arrependidos, suplicamos a vossa misericórdia que converta os nossos corações de modo que possamos nos comprometer com o vosso reino, de modo que possamos ser boa semente em nossas famílias, em nossas comunidades, no mundo em que vivemos, que possamos ser boa semente, semeada pelo Filho do Homem, sementes de justiça, de bondade, sementes de misericórdia, reconciliação, sementes de amor, de justiça e bondade. Dai-nos essa graça, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Derramai o vosso Espírito em nossos corações, renovai em nós a graça batismal, Senhor, porque só podemos nos converter pela vossa graça. Temos a vontade, Senhor, temos o desejo firme, o propósito concreto de realmente nos converter, mas precisamos da ação do vosso Espírito, da ação da vossa graça. Dai-nos, Senhor, dai-nos o espírito de conversão, Senhor, de modo que, rejeitando ao joio, rejeitando a todo e qualquer compromisso com o reino do mal, com o reino do pecado, o reino do maligno, Senhor, possamos verdadeiramente ser boa semente, produzir sementes que vos agradam, Senhor, que vos louvem, sementes do vosso reino. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.